A regra de valorização na segunda rodada é bem diferente. Nesse vídeo, eu vou te explicar como funciona a valorização na segunda rodada do Cartola FC e vou montar um time focado em ganhar cartoletas nessa rodada. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Estamos aí para mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou Eduardo, sou analista de dados e apaixonado por futebol. O foco do nosso canal aqui é o Cartola FC, o Cartola Express. Então, se você curte esse tipo de vídeo, são sempre vídeos muito embasados em dados, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho também para não perder as próximas notificações. Bom, já fiz essa apresentação, vamos para o conteúdo desse vídeo aqui, que é a valorização na rodada 2 do Cartola, né? Ela é bem diferente do que o pessoal costuma imaginar, né? Que, quem desvalorizou começa a valorizar. Eu vou explicar direitinho para vocês como é que funciona. Antes, vamos falar só como é que foi o desempenho do nosso time nessa primeira rodada aí, bem rapidinho. A gente fez 74,61 pontos, uma pontuação legal. A média dos cartoleiros foi 63,65, então ficamos bem acima da média. Ganhamos 14,68 cartoletas, que foi uma valorização boa aí, né? E a média dos cartoleiros ganhou 6,51. Então a gente foi bem acima da média dos cartoleiros. Bem importante esse começo de temporada. Destaque aí pro Bruninho, meia do Bragantino, que mandou muito bem. Pedro Henrique, zagueiro do Atlético Paranaense, também foi bem. O Hulk não fez gol, mas fez seus pontinhos aí. E destaque negativo pro Bruno Mendes aí, que quando a gente perdeu esse dia no finalzinho do jogo, prejudicou a gente, senão a gente tinha passado de 80 pontos, né? Bom, falamos do nosso desempenho. Deixa nos comentários como é que vocês foram, se vocês imitaram aí, passaram de 100 pontos, quantos cartoletas vocês ganharam, que era muito importante nessa primeira rodada, né? Aliás, essas primeiras rodadas tem que focar em ganhar cartoleta, tem que chegar em pelo menos 140, 150 lá na rodada 3, tá? Bom, vamos falar da valorização na segunda rodada? E para isso, eu vou mostrar o que muita gente pensa nesse começo de ano, né? O pessoal pensa assim, o jogador que desvalorizou, agora vai valorizar. Essa é a regra que funciona na grande maior parte do campeonato, né? Então, a partir da quarta rodada, costuma funcionar assim. O jogador que desvalorizou tende a valorizar. Nessa é justamente o oposto. Então, toma cuidado para escalar o jogador que está muito desvalorizado. Eu vou dar um exemplo prático. Antes disso, deixa eu mostrar para vocês aqui. Isso daqui é um estudo que eu fiz desde o Brasileirão de 2018. Eu fui montando, fazendo modelos estatísticos para ver como é que funcionava a valorização. Essas foram o desempenho dos últimos anos, essa foi do ano passado, 2022. Mas eu vou resumir essa regra para vocês, que, claro, essa é bem difícil de acompanhar aqui, né? Bem difícil de entender. Fazendo um resumo para vocês, eu quero mostrar um card. Então, esse é o card do Gabriel Peck. Gabriel Peck foi o jogador que mais valorizou na primeira rodada, né? Na primeira rodada, o Gabriel Peck fez 16,90. Ele foi muito bem, mitou aí pelo Vasco, né? E valorizou 8,77 cartoletas. Então, o preço do Gabriel Peck agora, nessa segunda rodada, está 14,77, né? Qual que é a média esperada do Gabriel Peck depois da segunda rodada? Então, a regra é assim, você pega o preço dele e multiplica por 0,55 mais ou menos. Isso dá 8,12. Então, depois da segunda rodada, o Cartola espera que o Gabriel Peck esteja com 8,12 de média. Se ele tiver com isso, ele vai zerar na valorização. Então, quanto que ele precisa para começar a valorizar? Bom, como ele fez 16,90, ele precisa de uma média de 8,12. Se na segunda rodada ele fizer menos meio, ou seja, mesmo que ele negative, ele já vai começar a valorizar. Então você vê que o jogador que está valorizado tem bastante chance de começar a valorizar, principalmente os que têm um preço razoável, né? Então, o jogador valorizado tende a continuar valorizando. E vamos pegar o exemplo oposto, que é o do Suárez, né? Perdeu o pênalti aí na primeira rodada, o Suárez, e desvalorizou muito, foi o jogador que mais desvalorizou. Ele estava muito caro, custando 23 cartoletas, acabou desvalorizando, né? Então, o Suárez fez 1,50 na primeira rodada, o preço dele agora está 15,81, ele desvalorizou mais de 7 cartoletas, perdeu mais de 7 cartoletas, né? E você vê que o preço dele está muito parecido com o do Gabriel Peck. Então, a gente pega o preço dele, 15,81, multiplica por 0,55, vai para 8,69. É mais ou menos a média que ele precisa estar aí na segunda rodada. Para estar com essa média aqui de 8,69 e tendo feito 1,50, o Suárez precisa fazer 15,9, ou seja, ele precisa fazer muito ponto, mais de um gol, quase 2 gols, para ele começar a valorizar. Então, o jogador que está muito desvalorizado é perigoso de escalar, tá? Mas a gente tem que lembrar de uma coisa que não é... Vou montar agora para vocês o time focando em ganhar cartoletas, né? Mas a gente tem que lembrar que não adianta só o jogador estar desvalorizado. Por exemplo, o jogador está desvalorizado, mas ele tem um jogo ruim, ele é um jogador que não faz muito ponto, ele não vai pontuar e não vai valorizar.
Lembrando que a coisa mais importante no Cartola é o jogador ter um confronto favorável e ser um jogador bom de Cartola, né? Então vamos lá, a gente já explicou como é que funciona a valorização nessa segunda rodada. Eu vou vender todo o time e vou montar um time pensando só em ganhar cartoletas. Lembrando que na quinta-feira a gente faz o nosso vídeo dos melhores SGs para a rodada e na sexta a gente faz o vídeo de dicas posição por posição. A gente pega um top 5 e passa de dicas para vocês, né? Quem viu o vídeo de dicas se deu muito bem. A gente falou do Ayrton Lucas, do Maurício Lemos do Atlético Mineiro, né? Enfim, comentamos de vários nomes interessantes. Vamos lá para o nosso time aí para essa segunda rodada? Segunda rodada não, o vídeo para ganhar cartoleta. Não quer dizer que vai ser o nosso time do canal aqui, né? Bom, vamos lá. Começando pelo goleiro aqui, a gente vai pegar aqui no Cartola, vai filtrar pelo jogador que teve as melhores valorizações aqui e vamos começar a falar deles. Então, o que valorizou mais foi o Adriel do Grêmio, tá? A gente estava com ele, inclusive, nessa rodada. O Adriel é um nome bem legal para a rodada, tá? Ele fazendo aí cerca de 1 ponto, 0,50, ele já começa a valorizar. O Grêmio é um time que tem um potencial bom de SG. O Cruzeiro começou mal a temporada e ele pode conseguir fazer umas defesas. Outro goleiro interessante que não valorizou tanto assim, mas tem um potencial legal para a rodada é o Lucão. Por quê? O Lucão já era barato, valorizou, 0,58, não foi tanto, ainda está bem baratinho, então também fazendo 1 ponto, o Lucão já começa a valorizar, joga contra o Cuiabá que é um adversário fraco aí, o Bragantino também não está tão bem na temporada, mas o Lucão é um nome interessante para valorizar. E o nome mais ousado aqui para vocês é o John Victor aqui do Internacional. Enfrenta o Flamengo, é um jogo difícil, né? Mas o Flamengo costuma finalizar bastante. Então o goleiro, além do SG, pode fazer pontos em defesas, né? E ele também precisa de menos de 1 ponto para começar, menos de 2 pontos para começar a valorizar. O John Victor precisa um pouco mais. Bom, dado esses números que eu falei aqui, eu acho que o nome legal para a primeira rodada é o Adriel aqui do Grêmio, tá? Lucão também é um nome bem favorável aqui para vocês escalarem. Bom, vamos agora para zagueiros, nomes interessantes para valorizar. O primeiro que eu quero destacar é justamente o Maurício Lemos aqui do Atlético Mineiro. Fez gol aí na primeira rodada, a gente tinha cantado a bola que ele é um cara que está desarmando bastante. Nos 8 primeiros jogos pelo Atlético Mineiro, ele tinha 16 desarmes. Nesse jogo ele já fez 4 desarmes, então é um cara que desarma bastante. O Santos não vem bem na temporada, cedeu SG pro Grêmio aí, perdeu de 1-0, né? Então, Maurício Lemos é o primeiro nome que eu acho legal para vocês escalarem aqui, tá? Outro nome que eu gosto aqui para vocês pensarem são o Brits, do Fortaleza. É um cara que também precisa bem pouquinho para começar a valorizar. É um cara que desarma bastante também. Na primeira rodada, perdeu SG contra o Inter e conseguiu fazer 5,40. Eu gosto do Bruno Alves, do Grêmio. É um cara que tá baratinho aqui para vocês escalarem, tá? Enfrenta o Cruzeiro também, que é um time que tá cedendo bastante SG, é um time que tá mal na temporada, e é um cara que também tá precisando menos de 3 pontos para começar a valorizar. Mas quem eu vou falar aqui para vocês escalarem nessa segunda rodada aqui é o Kahneman é o Zé Ivaldo aqui. Opa, o Zé Ivaldo? Não era o Zé Ivaldo. Cadê? Era do não tá provável. Deixa eu achar aqui, não tá. É o Vitor Mendes do Fluminense, tá? Vitor Mendes que jogou a primeira rodada, tá baratinho, foi bem na pontuação. Então, Vitor Mendes pode ser um nome bem legal. Se ele não jogar, a gente fica de olho no David Braz para a segunda rodada. Inclusive, os jogadores que estão estreando nessa rodada, você pega o preço dele, multiplica por 0,8 e você encontra o mínimo para valorizar. Então, David Braz, que está custando 5 cartoletas, ele fazendo aí perto de 4 pontos, ele já começa a valorizar, tá? Então, os dois são nomes interessantes e o Fluminense tem um potencial bom para a rodada. Aqui na lateral, primeiro nome que eu vou falar, dobradinha do Grêmio, João Pedro, foi o segundo melhor pontuador da rodada, imitou. Então, João Pedro é um nome legal. Ayrton Lucas também é um nome bom para a rodada, só que ele tá um pouquinho caro, Ayrton Lucas, 16,77. Então, já precisa fazer uns 4 pontos para começar a valorizar, tá? O outro nome que eu vou falar para vocês escalarem aqui, focando em valorização, é o Alexander, também do Fluminense, tá? O Fluminense tem um potencial legal para a rodada. O Alexander custa 6,77 aí. Então, pode valorizar, sim, nessa rodada. Bem baratinho, desarma bastante, joga de volante, um nome bem legal para a rodada, tá? Então, 4 jogadores aqui que a gente já escalou. Dobradinha do Grêmio e dobradinha do Fluminense. Do meio para frente, o primeiro nome que eu vou citar para vocês é o Matheus Fernandes. Conseguiu 8 desarmes, foi o jogador que mais desarmou aí. Precisa fazer cerca de 1 ponto para começar a valorizar. Nome bem interessante. Lembrando que o Bruninho não deve jogar, tá? Senão é um nome legal para a rodada. Ele deve servir a seleção sub-20 aí do Brasil, tá? Outro nome que eu gosto, que valorizou também na primeira rodada, Bitelo. Não participou de gol e mesmo assim fez 8,40. É um cara que desarma, finaliza bastante,
participação bastante ofensiva aí no Grêmio, enquanto o Cruzeiro também não vive um bom momento, tá? Então, Bitelo é um nome bem legal para vocês valorizarem aí. O Cristal, do companheiro dele, também é um nome legal para vocês pensarem em valorização. Mas o próximo nome que eu vou comentar para vocês aqui é o... Cadê? Tá aqui para cima. É o Eduardo, do Botafogo, tá? Um cara que tá um pouquinho mais caro, 14,77. Acho que o Ranieri também vale a pena. Também mitou aí na primeira rodada, fez gol contra o Palmeiras. Os dois são nomes interessantes aqui. A gente vai com o Eduardo, por enquanto, focando em valorização, tá? No ataque, primeiro nome, Gabriel Peck. A gente comentou aqui que ele precisa de pontuação negativa para valorizar. Tem um jogo difícil até contra o Palmeiras, mas jogando em casa e ser um cara que gera scout é um nome legal. O segundo nome que eu vou falar para vocês, Everaldo, do Bahia, que Botafogo vem tomando gols aí na temporada. O Everaldo, nos últimos 8 jogos, fez 7 gols. Então, acho que vale a pena escalar o Everaldo aqui, pensando na valorização. Valorizou 4,36, menos de 3 pontos, começa a valorizar. A gente tem o Lopes aqui do Palmeiras, que é interessante. Vitor Jacaré. Ih, tá acabando nossas cartoletas. Vamos tirar aqui o... Ó, tá ficando um time caro. Lembrando que os jogadores que valorizaram, eles têm maior potencial de valorizar, né? Então vamos tirar o Eduardo, colocar o Ranieri aqui, né? E aí no ataque, a gente vai filtrar pelo preço para pegar os jogadores que estão mais baratinhos e com maior potencial de valorizar. E a gente tem, por exemplo, o Thalisson aqui do Bragantino, é um nome legal para pensar em valorizar. Pedro Raul do Vasco também é um nome legal, apesar de ter desvalorizado, tá bem baratinho, tá? Mas por enquanto a gente vai com o Thalisson. Lembrando que esse time é focado em valorização e não em pontuação só, tá? E aí o técnico que sobra pra gente escalar aqui, custando apenas 3,60 cartoletas, é o Emerson Ávila do Goiás, tá? O capitão aqui é meio... não precisa muito se importar. A gente vai com Everaldo do Bahia, tá? Então esse é o time que a gente tá focando em valorização. A gente pode pensar em outros nomes aqui. Lembrando, na sexta a gente tem o vídeo de dicas, posição por posição. E aí o vídeo é focado em tanto valorização como pontuação também, tá? Claro, vocês poderiam trocar o Adriel aqui por um goleiro um pouco mais baratinho, por exemplo. Eu comentei aqui no vídeo do Lucão, né? Então, por exemplo, Lucão tá um nome bom para valorizar. Você escala ele e consegue escalar, por exemplo, aqui o Eduardo do Botafogo, consegue pensar um atacante um pouco melhor, aí dá para fazer as valorizações. Pode pensar em um técnico aqui, ó, por exemplo, vamos pegar os técnicos que estão valorizados. O Paulo Turra tem um jogo difícil, Fernando Diniz, a gente não tem cartoletas para escalar ele. Mas o Pedro Caixinha pode ser um nome legal, Renato Paiva pode ser um nome legal aqui pensando em valorização também. Enfim, a gente vai fazendo as variações aqui. Vamos fechar com esse time para valorizar. E era isso que eu queria trazer nesse vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Foca que não é essa questão, não são jogadores que desvalorizaram. São jogadores que valorizaram e que têm potencial de pontuar nessa rodada, tá? Lembrando a regra dos estreantes. Preço dele vezes 0,8 e é isso. Entrem também no nosso grupo do Telegram, tá aqui o link na descrição também. É grupo gratuito no Telegram, a gente manda card, manda dica, também faz aquela resenha tradicional. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Falou!